TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. E nesta edição, o MPRJ expede recomendação para instituir cobrança por serviços de limpeza urbana em Petrópolis. Câmara de Petrópolis aprova projeto que impede condenados por injúria racial e racismo de ocuparem cargos públicos. TEDx Petrópolis reúne especialistas para debater temas como a crise climática e o diálogo com o objetivo de destacar o Refis em Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 24 de novembro. E olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, expediu uma recomendação para que a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Municipal de Desenvolvimento da cidade, a CONDEP, implementem uma cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na cidade. Vamos acompanhar. A promotoria do MPRJ citou uma lei federal que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde prevê a obrigatoriedade de cobrança pela prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos. Com isso, o Ministério Público recomenda que a Prefeitura e a CONDEP implementem uma cobrança pelos serviços de limpeza urbana em Petrópolis. Segundo o Ministério, a recomendação também considera o relatório de análise de impacto elaborado pela Agência Nacional de Águas e Vigilância Sanitária. Ele aponta que a ausência de cobrança é um dos fatores responsáveis pela baixa sustentabilidade desses serviços. O documento destaca que a regularização dos serviços de saneamento básico configura obrigação de relevante interesse ambiental. A recomendação ainda alerta que a coleta inadequada dos resíduos sólidos urbanos pode gerar problemas de saúde pública e o entupimento de sistemas de drenagem associados à situação de desastres, enquanto a destinação inadequada dos resíduos urbanos tem o potencial de poluição do solo e das águas. Apesar da recomendação do MP, para a doméstica Simone Amaro, a coleta de lixo está normal, mas com problemas no horário. Teve um tempo que não estava recolhendo, mas agora normalizou. Não tem horário e pode passar ou não, mas está certinho, por enquanto é certinho. Só não tem horário para passar. De acordo com a cuidadora Maria das Graças Rodrigues, moradora do Independência, as caçambas têm acumulado muito lixo. Só Jesus. Tá bom não. Mas por que está acumulando muito lixo? Acumulando bastante lixo lá. Não tá legal. Não por causa dos trabalhadores, é por causa dos patrão, porque eles são excelentes, mas o governo tá ruim. Para Fábio Nardi, que trabalha com emissão de certificados digitais, o caminhão coletor tem demorado para passar na rua onde ele mora. Infelizmente, eu acho precária, né, pelas devidas taxas que nós pagamos. Eu acho principalmente que deveria ter mais atenção, até pela questão da vigilância sanitária, etc. Porque na minha rua tem dias que o lixo ele fica acumulado, o caminhão demora a passar. Fábio ainda ressaltou sobre a Rua do Imperador, onde, segundo ele, há poucos locais para despejo de resíduos. Você veja, por exemplo, aqui na avenida principal, a gente quase não tem caixa de coleta de lixo. Você anda quase a avenida inteira e você não acha assim uma caixa para você colocar o lixo, enfim, a população acaba jogando até no chão, né? Isso é ruim porque a gente vive numa cidade que tem muita chuva e acaba isso indo parar nos rios. No fim do ano de 2024, Petrópolis enfrentou uma crise de limpeza urbana. Na época, o Ministério Público chegou a entrar com recurso para que o município regularizasse com urgência a coleta de lixo. E ainda falando sobre lixo, as câmeras de segurança do ponto de entrega voluntária do Catubira registraram na última semana mais um episódio de descarte irregular aqui em Petrópolis. 2 homens foram flagrados deixando partes de um armário no local, mesmo após o sistema emitir o aviso de que ali só é permitido o descarte de recicláveis. O alerta foi ignorado e as imagens encaminhadas às autoridades, que agora trabalham para identificar os responsáveis.
Atenção, apenas lixos recicláveis. Atenção, apenas lixos recicláveis. O caso reforça uma preocupante e crescente: a contaminação dos postos de entrega voluntária por materiais inapropriados, que compromete a reciclagem e gera prejuízos ambientais, operacionais e econômicos. Nos últimos meses, o projeto Conexão Verde tem enfrentado situações recorrentes de descarte inadequado, incluindo restos de comida, cimento, móveis e até sofás inteiros em caçambas destinadas exclusivamente a vidro, papel, plástico e metal. Mesmo com investimentos na expansão desses pontos e na coleta de vidro, a contaminação dos pontos continua sendo o principal obstáculo para que o material reciclável realmente complete seu ciclo. Com a identificação dos responsáveis pelo descarte irregular no Catubira, a expectativa é reforçar a fiscalização e, principalmente, estimular um uso mais consciente dos espaços destinados à reciclagem. O caso no PEV do Catubira também reforça um problema que afeta toda a cidade: o descarte irregular de entulho, lixo verde e resíduos volumosos em locais inadequados. A prática, que configura infração ambiental, tem sido registrada em diversos bairros de Petrópolis e sobrecarrega tanto os PEVs quanto o sistema de limpeza urbana, já alertado pela própria Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis. Quando materiais como restos de obras, móveis, madeira ou jardinagem são deixados em vias públicas ou misturados ao lixo comum, equipes de coleta não conseguem realizar o trabalho de forma eficiente, o que provoca acúmulo de resíduos, atrasos nas rotas e prejuízo ao meio ambiente. E agora, mudando de assunto, vamos falar de saúde. Isso porque a Prefeitura de Petrópolis publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o trabalho de tratamento ao câncer de mama realizado no Alcides Carneiro durante o Outubro Rosa. Vamos acompanhar. O Hospital Alcides Carneiro é referência na rede pública de Petrópolis para o tratamento do câncer de mama. Durante o Outubro Rosa, a unidade promoveu um mutirão de cirurgias de reconstrução de mama em mulheres que já venceram a doença. Foi tudo preparado com muito carinho. A equipe de enfermagem toda hora no quarto, monitorando pressão, dando remédio. Então, assim, foi maravilhoso. Foram realizadas 7 cirurgias de reconstrução de mama. As pacientes foram selecionadas pelo serviço de mastologia do hospital. Quando você faz a mastectomia, que foi meu caso, né, você se sente o quê? Mutilada. Você não tem coragem de se olhar ao espelho, você coloca uma roupa, não fica bem, você não pode ir a uma piscina, a uma praia. Então, a importância é de renovação, vida nova. Só este ano, o hospital realizou mais de 3.400 exames de mamografia, quase 500 ultrassonografias mamárias e mais de 300 cirurgias. A reconstrução mamária oferece uma vida nova para a mulher. Vocês me renovaram, vocês me deram uma nova vida. Para mim foi o melhor presente de Natal que eu ganhei em 52 anos. E o coordenador do ambulatório especializado LGBTQIA+, de Petrópolis, Felipe Silveira, foi reconhecido no Prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos pela atuação em políticas públicas. A entrega aconteceu na última sexta-feira no Teatro João Caetano, no centro do Rio de Janeiro. O resultado consolidou iniciativas desenvolvidas no município para ampliar o acesso dessa parte da população à rede de cuidados. A homenagem foi recebida diante de representantes de instituições, coletivos e organizações com atuação social. O evento reuniu profissionais e lideranças envolvidas em projetos voltados a direitos civis. A premiação reforçou a importância da construção conjunta entre a gestão municipal, equipes técnicas e sociedade civil. O ambulatório especializado LGBTQIA+, mantém atendimentos psicológicos, de enfermagem, nutricional, serviço social, consultas médicas e hormonioterapia aqui em Petrópolis. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, na rua 7 de abril, número 364, no segundo andar, aqui no centro de Petrópolis. E ainda falando de saúde, nós vamos voltar no Hospital Alcides Carneiro, porque na semana passada o aparelho de saúde recebeu uma visita muito especial. Dá só uma olhada. Estamos aqui hoje na Prefeitura de Petrópolis
visitando o município, trazendo o nosso trabalho que desenvolvemos em educação, terapia ou tratamento e também em apoio emocional. A gente tem pacientes com questões de mobilidade, então os cães eles vão fazer um trabalho de psicomotricidade, seja psicomotricidade ampla, fina. Ele ajuda naquele momento, né, do hospital onde eles estão nas internações, então o cão chega já é algo diferente que está ali. A gente está recebendo aqui o projeto Te Acolhe, o ERG, trazendo esses lindos cãezinhos para fazer terapia com a gente, com os nossas crianças, idosos, parte de educação. A gente vai levar isso para todos os cantos de Petrópolis. Hoje a gente está começando no Hospital Alcides Carneiro, na pediatria, e vamos nos expandir para Petrópolis inteira. E olha, gente, agora vamos mudar de assunto mais uma vez. Isso porque a Prefeitura de Petrópolis reorganizou todo o sistema de acompanhamento da frequência escolar. A nova estrutura integra diferentes setores e pretende agilizar o atendimento às famílias, melhorar a identificação de casos de evasão e também reforçar o retorno dos estudantes às salas de aula. Nós estamos aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai falar um pouco mais sobre essa mudança nessa análise. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta pra gente mais sobre este assunto. Pois é, Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, a Prefeitura implementou um novo modelo de trabalho para localizar, acompanhar e reinserir estudantes que apresentam interrupções na frequência escolar, né? O sistema agora conta com um núcleo especializado para análise dos casos, reuniões periódicas e integração permanente entre educação, assistência social, saúde e também com o Conselho Tutelar. A busca ativa escolar passa a atuar agora com o eixo central na identificação desses afastamentos, né? Orientando equipes desde o primeiro contato até, claro, o retorno desses estudantes para as escolas. A gestão monitora cada etapa, organizações por território e ajusta os procedimentos conforme a necessidade das famílias para garantir que nenhum estudante fique sem esse acompanhamento, né? Já o Comitê Intersetorial concentra a triagem inicial de todos os registros enviados por escolas, unidades de saúde e também por algum equipamento social, né? A filtragem separa casos simples daqueles que exigem visitas periódicas, presenciais, com acompanhamento prolongado, que reduz o acúmulo de demandas e, claro, evita encaminhamentos desnecessários na plataforma digital, né? Outra frente na implementação é a atuação dos conselheiros escolares, que serão representantes da comunidade na identificação de crianças e adolescentes que estão fora das escolas, né? Eles estão em fase de seleção e receberão formação específica da Secretaria de Educação aqui do município de Petrópolis. Com base em dados de histórico, frequência e informações de territórios, as equipes identificam motivos do afastamento e agilizam as intervenções para que nenhum estudante fique sem a formação escolar, né, que é tão importante. Além disso, o Conselho Tutelar segue como parceiro nas visitas domiciliares, claro, quando necessário. Hugo, de volta com você. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pelas suas informações. A gente vê que realmente é um trabalho muito importante. É muito necessário que as pessoas, os alunos, continuem nas salas de aulas, que essa taxa de evasão seja a menor possível, seja inexistente na realidade. E esse trabalho que está sendo realizado, essa mudança que vai acontecer, é muito positiva para que isso aconteça. Mariana, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação no Correio Petropolitano Debate de hoje. E agora, mudando de assunto, mais uma vez, nós vamos para um tópico político. Isso porque a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou na última semana o projeto de lei da vereadora Lívia Miranda, que proíbe a nomeação de pessoas condenadas por injúria racial ou racismo para cargos na administração pública municipal. A proposta segue agora para a análise do Poder Executivo. Pelo texto, ficam proibidos de assumir cargos efetivos ou comissionados indivíduos condenados pelos crimes de injúria racial ou racismo, com sentença transitada em julgado. A restrição vale desde a condenação até 8 anos após o cumprimento da pena. O projeto também estabelece que os responsáveis pelas nomeações façam a fiscalização das informações e que todos os nomeados declarem, por escrito, não se enquadrarem nessas restrições.
Nós protocolamos na Câmara Municipal, logo no comecinho da nossa mandata, um pacote antirracista, ou seja, uma série de medidas em que pudesse contribuir para que Petrópolis seja uma cidade antirracista. A vereadora afirma ainda que a medida reforça valores de igualdade e dignidade humana no serviço público. Segundo ela, é essencial que Petrópolis avance em políticas de combate ao racismo e garanta que cargos de representatividade não sejam ocupados por quem cometeu crimes dessa natureza. Para a parlamentar, a iniciativa ajuda a proteger a credibilidade das instituições e reafirma o compromisso da cidade com uma gestão ética e alinhada com os direitos humanos. O projeto de lei segue agora para a avaliação do Executivo Municipal, que pode sancionar ou vetar a proposta aprovada pelos vereadores. Significa que essa pessoa tem uma opinião, em que a sociedade tem que ser dividida, essa opinião racista, que não cabe mais no nosso tempo, e por isso nós protocolamos esse projeto de lei, agora foi aprovado, vai para a sanção do prefeito e a gente espera que o prefeito também tenha essa opinião. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, maio foi o mês com o maior número de denúncias de racismo em Petrópolis, chegando a 125 registros. O sistema também mostra variação mensal de atendimentos na cidade, que oscilaram ao longo do ano, com picos acima de 100 registros em meses como maio, julho e setembro. E agora, gente, vamos para um tópico cultural. Isso porque o primeiro teste público do Som e Luz ocorreu na noite da última sexta-feira, nos jardins do Museu Imperial, como parte do processo de modernização do espetáculo suspenso desde o período da pandemia. A verificação permitiu medir o desempenho dos novos equipamentos instalados no conjunto arquitetônico e também de avaliar a resposta do cenário histórico ao uso das tecnologias que vão compor a futura temporada. A atualização do projeto conta com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Petrópolis e da Enel Brasil, que destinou R$ 1,7 milhão para a iniciativa. O processo também reúne recursos de empresas apoiadoras, como Unipar, Ambev, GSelma e Causais. O Som e Luz foi criado em 2002 e permaneceu em funcionamento até o fim de 2019, período em que recebeu 415.688 espectadores. A vistoria técnica examinou sistemas de sonorização, projeção, iluminação e automação instalados nos jardins e em áreas externas do palácio. O procedimento possibilitou identificar ajustes necessários para adequar a operação, sequência de cenas e sincronia entre equipamentos. O espetáculo original conduzia o público por acontecimentos do Segundo Reinado, com narração de Paulo Altran, projeções em película de 35mm, recursos aplicados em cortinas d'água e intervenções visuais sobre a fachada do palácio. A proposta reconstruía episódios que marcaram a trajetória da família imperial, entre eles o baile das princesas e cenas ligadas ao contexto político e social do período. E ainda falando sobre o Som e Luz, o prefeito de Petrópolis, Ingo Ramos, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre esses testes realizados. Vamos acompanhar. Olá pessoal, estou aqui para o professor Maurício, do Museu Imperial. Professor, enfim chegamos no tão sonhado retorno do Som e Luz, não é isso? Graças ao esforço do nosso prefeito, o espetáculo que já foi visto por quase 400 mil pessoas está de volta aos trilhos. Isso. Em favor da atividade da nossa cidade, para incrementar ainda mais os negócios como hotelaria, turismo e serviços, oxigenando a nossa cidade. É isso. Aberto ao público a partir do dia 4 de dezembro, com 2 sessões diárias, 19 horas e 20h30, não é isso? Exatamente. Então a gente aguarda todos vocês, petropolitanos, turistas, que possam vir aqui conhecer o Museu Imperial e, obviamente, participar do Som e Luz. E ainda falando sobre eventos, também para finalizar o nosso primeiro bloco, o Palácio Quitandinha vai ser o palco de mais um grande evento aqui na cidade em 2025. No dia 30 de novembro, vai acontecer mais uma edição do TEDx Petrópolis. Neste ano, o TEDx vai ser focado no estímulo das ideias e da inovação em um tema que se alinha ao movimento global pela ação climática. No próximo dia 30, acontece o TEDx Petrópolis no Palácio Quitandinha, um dos principais pontos turísticos de Petrópolis.
O evento, que chega na sua 5ª edição em 2025, busca trazer ao público temas relacionados à natureza, ecologia, território, consumo consciente, saúde mental e tecnologia, mas tem como tema principal o movimento TED Countdown. Está previsto para o tema Countdown e a gente está levando muito para o lado do cuidar inteligente. Então, a gente pode estar esperando muitos temas relacionados a meio ambiente, a cuidado com a cidade, tecnologia, ciência. O evento está marcado para começar a 1h da tarde e estão confirmados palestrantes como Charles Fonseca, um pesquisador em restauração ecológica, o pesquisador Matheus Sodré e o especialista em gestão de crises e desastres socionaturais, Leandro de Gregório. É um engenheiro, referência nacional e internacional, ele é convocado pela imprensa, convocado até pela gestão pública, sempre que há questões de desastres, questões de gerenciamento de riscos socioambientais, ele normalmente é convocado. O Salão do Teatro Mecanizado do Palácio será o ponto de encontro onde esses especialistas de diversas áreas de conhecimento se reúnem para trazer para o público muita informação. Então, você pode perceber que é um apanhado de pessoas, de palestrantes, especialistas, muito diverso, mas que juntos constroem um fio condutor, uma linha de sentidos muito ampla, que a gente gosta de pensar que está passando aí um potencial de transformação para o nosso público. Os ingressos para participar do evento já podem ser adquiridos no site simpla.com.br. Além do ingresso, a equipe do TEDx Petrópolis também pede aos convidados 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado à ONG Paz no Prato. Mais detalhes sobre o evento podem ser encontrados no site tedxpetropolis.com.br. E a gente espera encontrar todo mundo lá, os agentes de transformação, aquelas pessoas que querem pensar numa cidade mais conectada com o todo, que acreditam que é possível uma cidade diferente, com mais inovação, mais conectada com o meio ambiente e que é possível criar um futuro diferente, um futuro possível. Gente, com essas informações nós encerramos o nosso primeiro bloco, mas fique por aqui porque vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo. E olha só, gente, a Defesa Civil de Petrópolis entrou às 2h26 da tarde deste domingo em estágio operacional de observação na cidade por conta da atuação de áreas de instabilidade, podendo ocasionar pancadas de chuva moderada a fortes aqui em Petrópolis. A Defesa Civil recomenda que a população permaneça atenta a próximas atualizações e avisos. E também a previsão do tempo no domingo mostrou que, apesar dessa alteração de estágio, o tempo ainda ficou um pouco instável, porém a gente não teve uma chuva muito forte. A pasta também aconselha, na verdade não, a gente teve sim uma chuva forte, gente, desculpa. Mas a pasta aconselha que a população cadastre o CEP enviando uma mensagem de texto para o número 4199 para receber alertas e que também acompanhe as informações no portal da Prefeitura de Petrópolis. Além disso, a Defesa Civil também reforça que o boletim meteorológico será atualizado com a previsão do tempo de todos os dias no site da Cidade Imperial em petrópolis.rj.gov.br/boletim. E com essas informações, agora nós vamos conversar com a Evelyn Carvalhais, que vai falar para a gente se essa instabilidade, se como é que vai ficar o tempo nos próximos dias, tanto em Petrópolis quanto nas outras cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã na terça-feira? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, vamos para a previsão do tempo aí, começando a semana, né? Todo mundo quer saber como vai ficar o tempo, então, como de costume, começando por Nova Friburgo, onde o dia será de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. E a noite também será chuvosa. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 22 graus. Já em Teresópolis, a previsão segue essa mesma tendência, com dia parecido com o de hoje. A previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. A noite também será chuvosa. Os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã também tem previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. A noite também será chuvosa. Os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 22 graus. Agora indo para a região centro-sul do estado, tanto em Paraíba do Sul quanto em Três Rios, a previsão de amanhã é a mesma. O dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas o tempo fica firme. Nas duas cidades, os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. Olha, Evelyn, nós podemos observar que então a situação de instabilidade climática vai se manter
aqui na região serrana, no sentido de que nós temos previsão de pancadas de chuva nas 3 cidades na terça-feira. E também a gente pode observar que as temperaturas estão um pouco mais amenas do que na semana passada. Agora estão ali na casa dos 15, 16 graus de mínima e nos 22, 23 de máxima. Não é muito frio não, porém a gente está observando que, na comparação com a semana passada, está fazendo uma temperatura um pouquinho mais baixa. Porém, nada que seja muito longe da tendência da primavera, não é mesmo? Porque a primavera, apesar de ser vamos dizer assim, uma estação um pouco mais quente, ainda é uma transição ali para o verão, onde as temperaturas realmente são as mais altas do ano. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E agora mudando de assunto, gente, a Black Friday deixou de ser um evento de um único dia para se transformar em um mês inteiro de oportunidades. Em 2025, os maiores descontos estão programados para o dia 28, a última sexta-feira de novembro, e com isso, a previsão é de que o varejo brasileiro alcance o maior faturamento da história para o período, com 13 bilhões e 600 milhões de reais movimentados na semana oficial do evento. Esse número representa um crescimento de 16,5% em relação a 2024, segundo o estudo Black Friday 2025 da consultoria Gauge. Mas embora o e-commerce mantenha força e continue a expandir a participação, o comércio de rua e os lojistas locais seguem com um papel importante nesse movimento. Tem a importância ali do atendimento 10 estrelas, trazer o cliente de modo que ele compra uma vez e retorne. Então é super importante aí estar frisando o atendimento para esse cliente retornar, não só na Black, como também vem o Natal, vem janeiro, então tem toda a importância aí sobre o atendimento. Nós conseguimos captar mais clientes, colocar para o nosso produto, que já está em promoção. De acordo com o levantamento, apenas 1/3 das vendas de novembro deve se concentrar na sexta-feira tradicional. O restante se dilui em ações que se estendem por todo o mês, consolidando o chamado Black November. Estou esperando mais no dia mesmo, dia 28 no caso, e aí estou se juntando, separando, dando uma analisada e consegui comprar as coisas no dia 28 de novembro. Porém, para o Diogo, em Petrópolis, o movimento tem sido muito ruim até o momento, seguindo um padrão dos últimos anos. Tem sido bem parado o comércio em geral. A gente esperava mais, tanto pela promoção de Black, que os preços abaixam, mas no momento está muito devagar. Tá até assustador, todo ano parece diminuir cada vez mais. E a gente está segurando dinheiro para o final do ano também. As coisas encareceram bastante, então tá todo mundo dando prioridade mais para dezembro, muita família dando prioridade para outras coisas e a Black não tem sido mais aquela promoção. O estudo aponta ainda que 7 em cada 10 consumidores tende a comprar mais quando recebem ofertas personalizadas e que metade deles iniciam as pesquisas por promoções com 30 dias ou mais de antecedência, um comportamento que tem feito o varejo antecipar as campanhas e fortalecer a comunicação digital. Planeje um pouquinho antes para chegar na Black Friday e dar tudo certo, fazer mais compras? Sim, com certeza, A economia faz parte de todos os negócios. A gente não pode também se precipitar, Porque a Black Friday, que acontece muitas vezes, a gente compra até que não deve. A gente primeiro tem que analisar realmente o que a gente está precisando, o que realmente vai fazer falta para você já se programar para a Black Friday. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer, Para às vezes a gente chega, nossa, que promoção, pega e comprei, na hora que nem precisava. Segundo o Sebrae, em 2024, o e-commerce respondeu por 58,2% das compras da Black Friday e deve crescer cerca de 15% neste ano, alcançando 13 bilhões e 340 milhões em faturamento. Mas a Black Friday a gente tem que se programar mesmo para ver o que a gente realmente precisa. E durante esse dia de oportunidades, os consumidores do país já monitoram, na preparação para esse dia de oportunidades, os consumidores de todo o país já estão monitorando os preços e ofertas. Mas, junto com promoções, aumenta também o número de golpes digitais. Especialistas afirmam que é possível aproveitar os descontos sem cair em fraudes, desde que o consumidor adote cuidados simples antes de fechar a compra. Olha só.
É importante ressaltar que muitos anúncios de desconto são ilusórios. Uma prática cada vez mais comum é elevar o preço semanas antes da Black Friday e depois reduzir ao valor original. Diante disso, a recomendação é acompanhar o preço dos produtos desde setembro e usar sites de comparação. Outro cuidado essencial é checar a reputação da loja, além de verificar se o site é seguro com conexão HTTPS e cadeado de proteção. O especialista em tecnologia, Anderson Cruz, alerta para descontos exagerados. Desconfie de todo e qualquer desconto que seja muito grande, tá? Porque, dada a carga tributária que a gente tem no país, eu não consigo fazer um desconto tão elevado. Nesses casos, a pressa é inimiga da segurança, já que golpes sofisticados, como o phishing, imitam e-mails das grandes empresas. O ideal é que o consumidor só acesse os sites oficiais e nunca clique diretamente nos links recebidos. Basicamente, um ataque de phishing, eu me passo por uma pessoa idônea, eu me passo por uma entidade idônea, com todas as características extremamente semelhantes. A questão toda é que na hora que eu vou entrar no link que eu recebo por e-mail, por exemplo, ou no banner que eu recebo por e-mail, esse banner me leva para uma outra área. Com o Pix, os golpes ficaram mais rápidos. A orientação é sempre conferir quem é o destinatário do pagamento, pois um boleto ou chave Pix em nome de pessoa física é sinal claro de fraude. Outro recurso recomendado para evitar clonagem é usar cartões virtuais temporários. No melhor dos casos, você não recebe produto. Tá? No pior dos casos, você tem um vazamento dos seus dados e aí o malfeitor, a pessoa que está realizando aquele ataque, ela começa a fazer compras no seu nome. Tá? Então, isso pode ser o pior cenário que pode acontecer com a Black Friday. A atenção deve ser redobrada com idosos e jovens, que são mais vulneráveis às falsas ofertas. Mais do que uma temporada de descontos, a Black Friday virou um teste de atenção digital e a melhor defesa é desconfiar das ofertas que são boas demais para ser verdade. Gente, com esses avisos de tomar cuidado realmente nesse período da Black Friday, que nós encerramos a nossa parte de notícias do Correio Petropolitano Debate de hoje. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai acompanhar a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã.
Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com a Vanessa Velasco, que veio conversar com a gente sobre o Refis. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa. E antes da gente entrar no tema, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Agradeço a possibilidade de permitir que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu sou procuradora do município, estou atuando atualmente na Procuradoria Fiscal, que é quem está gerindo, no momento, a cobrança das dívidas tributárias. Inclusive, já para a gente já começar falando sobre o Refis, é importante a gente entender o que é. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é o Refis e qual é o principal objetivo desse programa. Bom, o Refis, ele é um programa de recuperação de crédito tributário, né? Permitir para que o contribuinte, e aí quando eu falo contribuinte, pessoa jurídica ou pessoa física, uma empresa, as famílias petropolitanas e empresas que devem dívidas tributárias, elas possam negociar essas dívidas com grandes descontos. É um fôlego financeiro para essas famílias e para essas empresas, para que elas possam se reorganizar e se beneficiando desses descontos. Entendi. E que tipo de dívida que pode ser incluída, pode ser renegociada nesse programa? Então, quando a gente fala de débito tributário, né, surgem dúvidas, o que vem a ser, né, essa dívida tributária? É o IPTU, é o ISS, IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, pago todo ano. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços Profissionais Autônomos, pessoas jurídicas e empresas que prestam serviços precisam pagar. O ITBI,
E também taxas municipais, a taxa de coleta de lixo, a taxa de vigilância sanitária, são dívidas que, se não pagas na data do vencimento, se tornam dívidas inscritas em dívida ativa e, por isso, começa a correr juros, multa. E esse programa é exatamente para retirar juros e multas, essas penalidades pecuniárias, e possibilitar a negociação mais fácil, de forma mais tranquila para o contribuinte. E até um bom ponto para a gente destacar, que eu queria perguntar também, é sobre a questão do tipo de dívida que pode ser. Você já comentou quais são as dívidas, mas no sentido do quando que essa dívida foi criada. Tem que ser uma dívida antiga, que é o que normalmente acontece quando tem essas propostas de renegociação, ou pode ser algo mais recente, uma dívida que, por exemplo, foi criada nesse ano? Isso. O programa propriamente dito, Refis, ele está trabalhando com dívida de 2024 para trás. Então, as dívidas de 2024, as mais antigas. Mas lá no programa, o município está disponibilizando uma pessoa treinada exatamente para poder negociar as dívidas de 2025. Então, o cidadão contribuinte já sai de lá conseguindo resolver todas as suas pendências fiscais, débitos anteriores com o Refis, mas também o exercício de 2025. Você já comentou alguns deles, mas só para a gente poder destacar mais uma vez, queria perguntar quais são os benefícios, querendo ou não, que a pessoa recebe, não recebe, mas consegue adquirir quando ela faz a renegociação desse tipo de dívida, dessas dívidas que estão em aberto. Sim, o maior benefício é o 100% de juros e multas se ele optar pelo pagamento à vista. Mas existem outras possibilidades, né? Porque às vezes o pagamento à vista ainda fica pesado, apesar de se retirar 100% de juros e multa. Mas existem outras, como parcelar de 6, 12, em até 44 vezes. Obviamente, quanto maior o número de parcelas, menor é o desconto. Por isso, o melhor benefício mesmo é pagar uma única vez, cota única, ganhando 100% de juros e multa. E uma coisa que a gente pode destacar, Vanessa, é que, principalmente nesse período que a gente chegou agora oficialmente no final do ano, é muito importante que a pessoa consiga se acertar com os diferentes tipos com a receita, com a cidade, com os diferentes tipos de dívida que ela pode ter para começar o 2026 da melhor forma possível, com o nome limpo, com a cabeça mais tranquila, não é mesmo? Perfeito. É o melhor momento, né, para poder se organizar financeiramente. E lá, né, eu falo, às vezes você não sabe o tamanho, o montante da dívida, vá até o programa para que você possa identificar quais são os débitos e simular, porque o programa ele está lá exatamente para atender qualquer tipo de contribuinte, para que ele possa tirar todas as suas dúvidas e verificar o que de fato está sendo cobrado, negociar, simular, não necessariamente você sai de lá para pagar uma dívida, você pode ir lá para ser atendido, fazer a simulação de todas as possibilidades que o município permite negociar, e se der tudo certo, já assina teu contrato, já sai com boleto para pagamento. Esse é um ponto bem importante da gente destacar também, que a pessoa justamente pode ir para lá para conhecer, para poder entender e depois retornar, porque ainda tem bastante tempo hábil, né? A gente tem até o final do mês para conseguir, para a pessoa que queira fazer essa renegociação de dívida, a pessoa pode se organizar e depois voltar e realmente assinar o contrato, poder fazer todo esse trâmite legal, não é mesmo? Isso, lembrando que é até dia 28 de novembro. Então, sim, temos aí um prazo considerável, pode ir lá entender quais são as dívidas em aberto, voltar para casa, pensar, planejar, fazer seu planejamento financeiro e voltar para, de fato, finalizar a sua negociação. E para a pessoa que está aqui assistindo a nossa entrevista e ficou interessado, tem alguma dívida em aberto e ficou interessado em participar do programa, ficou interessado em poder renegociar as suas pendências, onde que a pessoa pode procurar para poder fazer essa renegociação? A prefeitura ela montou um mutirão mesmo, né? Lá no Centro de Cultura. Então, lá no Centro de Cultura tem uma equipe completamente preparada para poder atender a esses contribuintes. Você vai chegar lá no Centro de Cultura, o atendimento está de segunda a sexta, de 9 às 17 horas, e temos lá também a Defensoria Pública para poder atender aquelas pessoas que
que se entenderem beneficiárias da gratuidade de justiça, né, até se tem dúvidas se é ou não beneficiária da gratuidade de justiça, elas podem ser atendidas pela Defensoria Pública, que está lá especialmente para isso, para nos auxiliar e tentar sanar todas as pendências dos contribuintes. Perfeito, bom ver que tem todo esse trabalho para a pessoa poder entender, a pessoa poder realmente sair não só com a dívida renegociada, mas também entendendo todo esse trâmite. E para a pessoa fazer justamente essa renegociação, que tipo de documento que a pessoa precisa levar? Então, é importante que leve documentos pessoais, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência. Se eventualmente tiver, como eu disse, cobrança judicial, pode haver a cobrança das custas judiciais e às vezes a dívida ela fica muito alta em razão da cobrança das custas judiciais. E a Defensoria Pública estará lá para fazer esse atendimento. E um dos documentos que a Defensoria exige é o comprovante de rendimento. Então, além da identidade, do CPF, comprovante de residência, leve também comprovante de rendimento. Perfeito, importante a gente destacar para a pessoa não ser surpreendida, chegar lá, por exemplo, só com a identidade do CPF e depois ter que voltar mais uma vez. É um ponto bem interessante e importante da gente destacar. E falando sobre as dívidas, eu acho que a gente já comentou sobre, mas é bom a gente destacar também. A pessoa que vai lá tem, claro, a chance de conhecer a dívida, depois voltar a retornar. Mas se a pessoa já tiver, vamos dizer, o dinheiro em mãos e já quiser resolver a questão na hora, ela consegue resolver no próprio dia ou demora um pouco o trâmite legal? Não, é muito simples, né? Ela vai ser atendida por um atendente, como eu disse, vai simular todas as possibilidades, vai apresentar os descontos, o que está batendo de fato, qual é o valor de juros e multa que está sendo retirado. Se for o caso, retirar também as custas judiciais e ela concordando com esse valor, será emitido um termo, um contrato, a pessoa já assina e já naquele momento sai com um boleto em mãos para pagar. É um ponto bem interessante naquela situação que a pessoa realmente consegue resolver de fato. ela Ela não inicia só o processo, ela Não. pode, se ela quiser e tiver o dinheiro em mãos, ela consegue resolver tudo no momento mesmo. Isso. E aí o que acontece? Qual é a ideia do programa também? É que o contribuinte, uma vez que ele pague, por exemplo, se for cota única, ele vai extinguir, vai acabar com a dívida, né? Consequentemente, se houver uma cobrança judicial, esse processo vai ser extinto. Agora, se for um parcelamento em 6, 12 vezes, uma vez que o contribuinte esteja em dia com o parcelamento, essa cobrança judicial ela vai ser suspensa. Enquanto estiver em dia com o parcelamento, a cobrança judicial vai ser suspensa. É importante, quando eu falo da cobrança judicial, explicar quais são as consequências da cobrança judicial ou as consequências de se ter um débito tributário. Por quê? Porque na ausência da negociação, deixar o débito como está pode gerar uma cobrança judicial, como eu disse. E a consequência dessa cobrança judicial é a penhora de um imóvel, é a penhora das contas bancárias ou também um protesto extrajudicial. Então, para evitar situações drásticas como essa, é que é importante ir até o programa, entender quais são as suas dívidas e se organizar financeiramente para poder, então, aproveitar essa oportunidade. Perfeito. E eu queria perguntar justamente sobre essa oportunidade, qual é a importância de trabalhos como esse, de programas como esse, tanto para a população quanto para o município? Então, como eu disse, para a população é fundamental, porque quando não há esse benefício de dar descontos de juros e multas, às vezes a dívida fica muito alta. E o contribuinte passou por um determinado momento da vida dele que ele não pôde arcar, ele não pôde pagar aquele débito. E este é o momento dele conseguir se organizar, repensar e colocar em dia a sua dívida e evitar situações como essa que eu te falei, uma cobrança judicial, uma penhora nas contas bancárias, um protesto. E aí, o que é a consequência de um protesto, né? Você ter seu nome negativado, não conseguir realizar um empréstimo, um financiamento, empresas que participam de licitações públicas não conseguir a emissão de uma certidão negativa porque está com dívida no município. Então, é importante para o contribuinte, pessoa física e jurídica, estar em dia
em razão dessas situações que eu acabei de exemplificar. E para o município é fundamental que ele arrecade, né? O município, assim como qualquer ente público, ele tem competência para cobrar tributos específicos e ele depende desses recursos para sobreviver, para atender às necessidades básicas. Então é bom para ambos os lados, né? Para o município, para o cidadão ficar em dia e para o município poder atender às necessidades do cidadão. Perfeito, Vanessa. Agora, já para a gente ir finalizando, queria perguntar se tem mais algum ponto que você queria destacar sobre essa campanha do Refis. Convidar todos os interessados a ir até o Centro de Cultura, conhecer o nosso espaço. Estão todos lá atendentes, super preparados para atender, tirar todas as dúvidas relacionadas aos débitos que estão possibilitando a negociação, mas também se tiver alguma dúvida relacionada ao lançamento daquele débito, não concordar, impugnar alguma questão, tirar alguma dúvida, a gente está lá para isso também, para recebê-los, sanar qualquer tipo de dúvida e, obviamente, oferecer todas as possibilidades para negociar e que todos possam ficar em dia. Perfeito, Vanessa. Então agora, só para a gente finalizar mesmo, vou pedir para você falar até quando que fica o Refis está lá no Centro de Cultura e qual é o horário de atendimento. Estamos no Centro de Cultura até dia 28 de novembro, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Perfeito, Vanessa. Muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate, falando sobre esse tema tão importante, tanto para o município quanto para a população, como a gente acabou de destacar. Eu que agradeço. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.